Você já ouviu falar de choque cultural? Ou melhor, de intersecções de narrativas? É o que nós veremos agora no Palavra de Fé, salvos pela graça. Graça e paz a todos, sou o pastor Robson de Magalhães e neste vídeo nós vamos falar acerca de cultura, pós-modernidade e de evangelho. Mas antes eu quero agradecer a todos que acompanham o Palavra de Fé, meu muito obrigado pelo seu like, pela sua curtida e por compartilhar o nosso conteúdo. Saiba que isto é muito importante para que o nosso trabalho continue em alta no YouTube. E caso seja a primeira vez que você esteja acompanhando nosso conteúdo, não se deixe de inscrever no Palavra de Fé. E também compartilhe este link e nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo do Palavra de Fé. Hoje eu vou falar de um assunto muito emblemático, algo bastante complexo. É por conta disso que eu vou trazer definições de cultura, pós-modernidade e por fim vou falar da colisão, ou melhor, como se fala na academia, das intersecções de narrativas, ideologias. Olha, assunto do momento. Primeiro, o que é cultura? Um conceito bem básico, simples, para que você possa entender. Cultura é, abre aspas, um conjunto de valores, crenças, costumes, regras que permeiam e conduzem uma sociedade, fecha aspas. Quando falamos desses conjuntos, nós temos que entender que há N culturas no mundo e N culturas permearam muitos povos, porque cada povo tem a sua própria cultura. Quando se trata de cultura, é uma definição muito emblemática, difícil, mas é o conceito mais simples que as pessoas hoje seguem na academia. Esses conjuntos de valores, crenças, regras, esses conjuntos de normas que conduzem uma sociedade. Bom, o que é pós-modernidade? Quando se trata de pós-modernidade, nós temos que ter em mente que a história humana é separada por períodos. Vamos aqui pegar os últimos 3 períodos, o período medieval, o período moderno e o período pós-moderno. O período medieval, ele está entre os séculos 5 e 13 depois de Cristo. É o período que nós chamamos de Idade Média e tem 3 características. Primeiro, a soberania da igreja, a igreja estava acima de tudo e todos, inclusive acima do Estado. Segunda característica era a infabilidade papal. Após a igreja, o Papa era a pessoa mais importante e proeminente do mundo. Inclusive, ele estava acima das próprias escrituras sagradas. E por fim, a terceira característica é o tradicionalismo, que é aquele ensino que a igreja passava de geração a geração. É por conta disso que houve e ocorreram alguns erros doutrinários. Bom, o próximo período é o período moderno, que está entre os séculos 16 e 18 depois de Cristo. O período moderno traz algumas características interessantes. Primeiro, a verdade deveria ser buscada por fatores objetivos e neutros, não mais por meio da igreja. Logo, a pós-modernidade trouxe como busca e resposta da verdade a razão. A razão começou a permear toda a verdade humana, ou a busca desta verdade, o racionalismo, portanto, é uma das características da modernidade. Bom, a segunda característica é o progresso. A modernidade afirmou que o homem deveria evoluir, que o homem deveria progredir. E 2 fatores ajudaram muito nesse período: a ciência e a tecnologia. Como o homem deveria progredir, o homem só poderia progredir por meio da ciência e da tecnologia. É por conta disso que ocorreram algumas revoluções, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, e o progresso foi um fator muito importante no período moderno. E por fim, a terceira característica do período moderno é a autonomia do homem. O homem era livre, ele era capaz de se autossustentar e não precisava mais da igreja, do Papa, nem mesmo de Deus. E por fim, a pós-modernidade é esse período que nós estamos vivendo, que se iniciou ali no final do século XIX, início do século XX até a presente data. É o período que nós estamos, é isto que eu quero destacar. O que é pós-modernidade? A pós-modernidade traz algumas características, eu quero enfatizar 3. Primeira característica é que a verdade não deveria ser buscada por meio da razão, porque a razão tem seus pressupostos.
todas as pessoas têm. Então a verdade foi relativizada, não há mais verdade absoluta. Olha que perigo. A segunda característica é que a autonomia humana foi ratificada. Definitivamente o homem não precisava mais de Deus. O homem, ele tinha a razão, a ciência e a tecnologia. E este progresso trazia ao homem felicidade e prazer. E essa autonomia trouxe progresso e trouxe também o capitalismo e o consumismo. O homem passou a amar o consumo, começou a amar o poder e o status. Portanto, o progresso desta forma tão desenfreada é a segunda característica da pós-modernidade. E por fim, a terceira característica é o antropocentrismo juntamente com o imediatismo. Como o homem está no centro de todas as coisas, as respostas não poderiam ficar para depois. Tudo deve ser para agora e já. E inclusive foi criado a religião secular, uma religião que não precisa mais do transcendente, que não precisa mais do sobrenatural. O próprio homem é o Deus do mundo, é o Deus deste cosmo. Olha só o perigo da pós-modernidade. Por quais motivos? Primeiro, porque o Evangelho afirma que Jesus é a verdade. Não diz que ele pode ser a verdade, mas que ele é a verdade de forma plena. Inclusive quando Pilatos faz aquela pergunta que nem espera a resposta, que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, o nosso Deus. O segundo ponto interessante do Evangelho é que o homem não tem autonomia. Os homens e a criação, o cosmos, tudo foi criado por Deus e inclusive este Deus mantém toda a criação. Portanto, o homem não é livre, o homem não é autônomo, o homem precisa de um sustentador, o ser que criou, o ser que é transcendente e que também é imanente, o Deus que se relaciona com o seu próprio cosmos e com a própria humanidade. Portanto, para as escrituras sagradas, nós somos dependentes de Deus. E por fim, o terceiro ponto do Evangelho é um Deus monoteísta. Nós adoramos um único Deus e fora dele nós não adoramos mais ninguém, nem o capitalismo, nem o status, nem o poder, absolutamente nada. Deus é o nosso único ser que nós adoramos, amamos e entregamos as nossas vidas. Percebam, portanto, que a pós-modernidade, ela influenciou a cultura por meio desses conjuntos de valores, crenças, normas. A nossa cultura do século 21 é exatamente desta forma. Entretanto, nós temos o Evangelho de Cristo para poder divulgar e propagar e expandir no meio dessa sociedade pós-moderna. É neste ponto que há o choque, ou melhor, as intersecções de narrativas. A narrativa secular, que o homem é autônomo e ele tem a razão, a ciência, o progresso, a tecnologia, e por meio do progresso ele pode ser feliz e ter prazer. E nós temos o Evangelho de Cristo, que traz a verdade como Jesus Cristo de Nazaré, e a felicidade é apenas naquele Deus que sustenta todas as coisas. É neste momento que é um choque, que é uma intersecção de narrativas. Pastor Robson, como nós devemos fazer, ou pelo menos como nós podemos viver no meio dessas intersecções? Primeiro, nós devemos admitir que nós somos filhos da pós-modernidade. Essas características também estão em nós e nós devemos entender que este é o período que nós somos e vivemos. Então nós devemos compreender que nós somos filhos da pós-modernidade, nós devemos aceitar que haverá choque ou intersecções de narrativas, mas nós devemos ser dependentes, corajosos e pedir a Deus sabedoria para que nós não possamos ganhar discussões, mas nós possamos ganhar pessoas. Que Deus abençoe a tua vida. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. Eu sei que o vídeo é bastante complexo. De fato, e não podemos negar que há complexidade quando se trata de pós-modernidade, cultura e evangelho, mas nós estamos aqui para cumprir o ID de Jesus e não ganhar debates, mas conquistar pessoas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e teu ministério. Deixa aquele like, deixa aquele comentário e até semana que vem, no próximo vídeo, aqui no Palavra de Fé, salvos pela graça.